selvas úmidas da América Central às ruas caóticas de Los Angeles, uma coisa é sempre certa: quando o predador chega à cidade, apenas os mais durões sobrevivem. Esses não são seus heróis de ação comuns, eles são uma mistura de soldados, policiais, mercenários e sobreviventes, levados ao limite e forçados a enfrentar o caçador mais mortal da galáxia. No vídeo de hoje vamos classificar os principais protagonistas dos filmes do Predador que tiveram a garra, a inteligência e o poder de fogo para enfrentar o caçador definitivo e viver para contar história. E quem é o melhor desses personagens? Confira aqui comigo. Temos um Ranger do exército que se tornou um relutante combatente alienígena em Predador de 2018. McKenna se vê preso entre as operações secretas do governo, um predador geneticamente aprimorado e seus próprios dramas familiares. E de alguma forma, espera-se que ele salve o mundo. No papel de McKenna tem os elementos de um protagonista forte. Ele é um soldado treinado, pensa rápido e é movido por um objetivo claro: proteger seu filho. Seu histórico militar lhe dá habilidades para se manter firme, e ele não hesita em enfrentar forças hostis. Mas apenas dessas qualidades McKenna luta para causar uma impressão duradoura. O tom irregular do filme, tentando equilibrar ação, comédia e espetáculo de ficção científica, faz com que o seu personagem pareça pouco desenvolvido. Ele frequentemente fica em segundo plano diante de personagens coadjuvantes mais barulhentos e linhas de enredo que mudam constantemente, e nunca assume totalmente o papel de uma presença dominante. Embora seja competente e certamente não sem mérito, claro, McKenna carece de peso, de distinção que definem os protagonistas mais fortes da série Predador. Ele é um protagonista funcional, mas em uma franquia construída sobre figuras icônicas. Isso simplesmente não é o suficiente. Temos aqui um lutador forte e capaz, mas não uma personalidade marcante: Torres, um mecânico e piloto da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Seu esquadrão foi atacado pelo Predador piloto em sua nave. Após derrotar o Yautja, ele foi abduzido por eles e, ao lado de Ursa e Kenji, lutou contra o Rei Grindel. Ele escapou de Kenji ao assumir o controle da sua nave dos Predadores. Ambientado séculos antes do filme original, temos Prey acompanhada com Naru, uma jovem mulher comanche e determinada a provar a si mesma como caçadora. Ela é engenhosa, inteligente e observadora, capaz de ler o seu ambiente e as táticas do predador de uma forma que no fim leva à sua sobrevivência. A sua força não está na força bruta, mas na adaptação, no planejamento inteligente e na sua capacidade de aprender rapidamente. Mas, no entanto, parte do que impede Naru de ficar mais acima nessa lista é a falta de credibilidade quando se trata da capacidade física como protagonista. Embora o filme deixe claro que ela é habilidosa e determinada, a sua transição repentina de uma excluída inexperiente para alguém capaz de derrotar um dos caçadores mais perigosos da galáxia pode parecer um salto grande demais, especialmente quando comparada a outros protagonistas que já são guerreiros experientes ou combatentes. Há uma desconexão entre o conjunto de habilidades estabelecido para ela e o resultado que ela alcança. Embora sua vitória seja merecida narrativamente, ela estica a credibilidade quando compara ao imenso poder e resistência que o Predador demonstrou em todos os outros filmes. Ainda assim, Naru se destaca por trazer algo novo para a franquia, um cenário novo, um tipo diferente de protagonista e um foco no intelecto em vez do poder de fogo. Apesar dos problemas de credibilidade, seu arco é envolvente e a sua personagem ressoa como alguém que sobrevive não por causa do que é, mas por causa do que se torna. Temos a Ursa, uma guerreira viking que liderou um grupo em uma missão de vingança contra seus rivais. Eles foram emboscados pelo predador viking e ela foi a única sobrevivente. Depois disso, ela foi abduzida pelo rei e obrigada a lutar contra ele em uma arena, onde ficou para trás para permitir que Kenji e Torres escapassem. Agora puxando aqui pro Kenji, um samurai exilado quando criança que retornou para acertar as contas com seu irmão. Ele se uniu a ele para lutar contra um predador samurai. Ele foi abduzido após sobreviver e lutou contra o rei, mas escapou com Torres. Bom, agora vamos falar de Deck,
um jovem excluído da sua tribo. Ele treinou em segredo com seu irmão, que foi morto pelo pai após recusar a matar Deck. Deck escapou para outro planeta mortal, onde provou seu valor e depois retornou a Yautja Prime e derrotou o pai. Iniciou seu próprio clã. Um mercenário endurecido com uma mentalidade tática fria. Bom, agora vamos falar de outro protagonista aqui que é muito icônico, vamos falar do Royce, que acorda em um planeta reserva de caça alienígena ao lado de um grupo de assassinos e veteranos de combate, todos escolhidos como presas. Royce se destaca como um dos protagonistas mais realistas da franquia. Ele não é um super-herói, mas um sobrevivente, impiedoso e rápido em avaliar a ameaça. Seu histórico militar é evidente na forma como lidera o grupo. Ele é inteligente o suficiente para reconhecer que apenas força bruta não derrotará os predadores. Ele é frio, muitas vezes distante, mas isso contribui para o tema do filme. Assassinos sendo caçados por algo ainda mais perigoso. Com o tempo, Royce mostra sinais de humanidade, mas nunca perde de vista a sua missão: sobreviver a qualquer custo. Royce conquista seu lugar no top 3 porque parece crível. Ele é habilidoso, cauteloso e adota uma abordagem realista para uma situação insana. Ainda assim, ele não tem a presença icônica dos dois primeiros colocados. E ele é competente e calculista, mas não carrega o mesmo peso ou carisma dos protagonistas mais memoráveis da franquia. Um desses protagonistas que é capaz e sério e que se encaixa perfeitamente no tom do seu filme, mas fica um passo aquém de ser icônico. Um policial direto e sem rodeios que atua em uma Los Angeles distópica e violenta. Harrigan se vê na mira de um predador caçador urbano. Harrigan se destaca como um dos protagonistas mais realistas da franquia. Ele é durão, determinado e implacável. O que diferencia é a sua persona de homem comum. Ele não é um super soldado, apenas um detetive comum preso em circunstâncias extraordinárias. Ele encara tudo de frente, mostrando uma determinação feroz para parar o predador a qualquer custo. Diferente de alguns protagonistas mais calculistas, Harrigan é movido por vingança pessoal e um senso de justiça. Ele é apaixonado, até imprudente às vezes, mas a sua coragem e engenhosidade o tornam um oponente formidável para o predador. Ele também se mantém firme nas intensas e caóticas sequências de ação do filme, recusando-se a recuar mesmo quando as probabilidades estão contra ele. No entanto, por mais que brilhe em seu filme, Harrigan fica pouco aquém do primeiro lugar. Embora seja um protagonista forte e memorável, sua caracterização, embora sólida, não tem exatamente a mesma profundidade ou presença icônica que o primeiro colocado. Claro que estamos falando aqui do nosso querido Dutch, do primeiro filme do Predador. Como comandante de uma equipe de forças especiais de elite, Dutch é tudo aquilo que os outros protagonistas da série aspiram ser. Fisicamente imponente, tático, inteligente, inegavelmente carismático. Dutch não é apenas um soldado, ele é a personificação de tudo que esperamos de um herói. Ele é durão, destemido e possui o tipo de liderança que inspira aqueles ao seu redor. Mas a sua vontade é incansável de sobreviver e a sua capacidade de superar o predador, apesar de estar drasticamente em desvantagem, que o torna o verdadeiro destaque. Desde sua batalha inicial contra os rebeldes até o inesquecível confronto final contra o Predador, Dutch prova que é mais do que apenas força bruta. Ele é um homem que pensa rápido, se adapta rapidamente e vira o jogo contra uma criatura com tecnologia muito superior. O Predador pode ter invisibilidade, suas armas de plasma, sua força superior, mas Dutch usa o ambiente e a sua experiência e sua pura determinação para superá-lo. Ele não é apenas o primeiro a enfrentar o caçador alienígena, mas também aquele que estabelece o modelo para todos os personagens que vêm depois. Resistentes, engenhosos e capazes de se manter firme diante da probabilidade imaginável. Sua atuação é um momento definidor no cinema de ação, tornando um ícone duradouro. Dutch permanece o protagonista definitivo de Predador e nenhum outro personagem na franquia tem o mesmo nível de impacto. E ele continua a definir o padrão para todos que vêm depois. E aí está,
os principais protagonistas da franquia Predador, classificados em ordem. Cada um deles trouxe algo único, seja força bruta, personalidade ou pura determinação, mas no final das contas, apenas um pode ocupar o primeiro lugar. Mas diz aí nos comentários, galera, como você classificaria os protagonistas dos filmes do Predador. E não esqueça de deixar aquele like, hypar, compartilhar e se inscrever, porque eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!